Amém, Senhor. Amém. Olá, queridos. Muito obrigado pelo privilégio e possibilidade de ter acesso a você e a sua família através da TV Novo Tempo. Após aí um longo período de ausência, em virtude da pandemia, finalmente nós estamos de volta à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para que você, juntamente conosco, possa ter, semana após semana, uma experiência real com Deus. É daqui que gravamos os programas para o Viva, uma experiência real. E é sempre muito bom saudar cada um de vocês. Cultivando o futuro. Esse é o título da série de mensagens que iniciamos e estamos desenvolvendo. E como eu mencionei na primeira mensagem, viver é um privilégio. E eu não tenho dúvida alguma que, após tudo que nós temos aí vivido, evidenciado, passado, desde o início lá de 2000, na verdade, o finalzinho de 2019, começo de 2020, cada vez nos ajuda a entender melhor o significado da vida. Não é verdade? Viver, no entanto, viver de acordo com o potencial pleno da nossa existência, envolve algo mais. Afinal, para que nós possamos ali colher frutos saudáveis, como é que nós devemos viver? O que você e eu precisamos semear, cultivar ali no nosso dia a dia para alcançar o propósito através do qual nós fomos criados, formados por Deus? As principais características de uma vida plena nós encontramos ali numa pequena carta que o apóstolo Paulo escreveu para um pequeno grupo ali de seguidores do caminho que moravam na região da Galácia, onde hoje é a Turquia. Nesse texto, que também é conhecido como o texto do fruto do Espírito, e onde está a base para essa série, nele nós lemos o seguinte: o Espírito, contudo, produz frutos como estes na vida humana: amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, tolerância e autocontrole. E não existe lei contra nenhuma dessas coisas. Na primeira mensagem dessa série, nós desenvolvemos a primeira faceta desse fruto, o amor. E hoje nós vamos de maneira direta analisar o segundo aspecto do fruto do Espírito, que na sequência é a alegria. Por sinal, logo ali depois da paciência e autocontrole, a alegria geralmente é uma das áreas que nós enfrentamos certa dificuldade. Afinal, pense comigo, nós temos maior inclinação para sermos agradecidos ou reclamar das coisas? Em momento de dificuldade, será que a gente consegue ver algo de positivo? Será que falta alegria na sua vida, na minha vida? Será que falta alegria na nossa existência? Só que antes de nós avançarmos, eu tenho uma outra pergunta para você. Se alguém se aproximasse e lhe perguntasse, assim de maneira direta, qual foi o mais extraordinário momento da sua vida? Qual foi o melhor dia que você já viveu? Qual foi o melhor período aí de 24 horas que você já experimentou desde que você pisou nesse mundo? O que você responderia? E sem dúvida alguma, cada um de nós, se você parar para pensar e volta a sua memória para o passado, você ali pode responder, você vai se lembrar de dias maravilhosos. O dia, por exemplo, quem sabe que você nasceu. Na verdade, a gente não se lembra dele, né? Mas algo extraordinário aconteceu naquele dia, quando você veio esse mundo, quando ali o relógio da sua vida começou a funcionar. O momento que você respirou pela primeira vez. O momento que você viu a luz pela primeira vez. O momento, a gente não se lembra, mas houve um momento que você ouviu a voz da sua mãe, quem sabe do seu pai pela primeira vez. O milagre da vida. Um dia extraordinário. E o dia que você, quem sabe, deu o primeiro passo, hein? Antes, você só engatinhava, tinha dificuldades ali para se locomover, e aquele foi o momento em que começou a sua independência. Quando a gente começa a caminhar, as portas ali do mundo se abrem para nós, e se abriu para você. E o mundo, principalmente da sua mãe, nunca mais foi o mesmo. O desespero que muitas vezes, quando a gente começa ali a caminhar, explorar,
Um dia extraordinário. Anos depois, cada um de nós, uma história diferente, uma experiência diferente. Vem um momento em que você e eu também dissemos as primeiras palavras. E naquele momento também tudo começa a mudar. Você aprendeu ali a compartilhar ideias. A gente vai aprendendo a expressar sentimentos. A gente começa a comunicar e aprender a comunicar alegria, tristeza através de palavras. Dia extraordinário. Depois veio um momento que você e eu, nós aprendemos a ler. Ler também as primeiras palavras. E ali uma nova experiência se colocou diante de nós. Um novo mundo ali se abre, a informação, o conhecimento vem a nós, para a nossa existência. Dia extraordinário. Você se lembra o dia do seu primeiro emprego? O dia que você recebeu o seu primeiro salário? O dia que você, quem sabe, dirigiu sozinho pela primeira vez? Você lembra do seu primeiro carro? Eu lembro. Meu primeiro carro, marcante na minha vida. Foi um presente que eu ganhei dos meus pais. Um maravilhoso Passat branco, 77. Tem até a foto aí para você ver. Hoje, quando eu olho, dá até medo, né? Mas, eu amava meu Passat 77. Coincidentemente, o primeiro carro que eu comprei antes de casar foi outro Passat. Agora um Passat 84. Um pouquinho mais novo, azul, coisa mais linda. Azul ali, metálico. E pasmem vocês, depois que eu casei, adivinha só qual foi o carro, um dos primeiros carros que eu e a Nereida tivemos. Adivinha qual? Bem original, hein? É isso mesmo. Outro Passat. Só que dessa vez, um Passat Pointer GTS. Preto, 89. Sensacional, lindo. Cada um daqueles dias foram dias extraordinários. E aí, se você pudesse decidir qual foi o dia mais extraordinário da sua vida, o melhor dia da sua existência, o que você responderia, hein? O dia da primeira paixão? O dia que você segurou ali na mão da pessoa amada pela primeira vez? Foi o dia do primeiro beijo? Foi o dia do primeiro sim? Eu já conversei para vocês aqui no passado, tenho até vergonha disso, mas é verdade. É que depois de ficar noivo, eu literalmente orava para Jesus não voltar tão rápido, né? Para que ele não voltasse antes do meu casamento. E obviamente o objetivo da minha prece para Jesus não era escutar o sermão do meu sogro. Não era esse o objetivo mesmo. Por sinal, foi um dos mais longos da história humana recente. Não, o que eu estava aguardando era o dia da tão esperada lua de mel. Eu esperei 23 anos para aquele dia e finalmente o dia chegou. Um dia extraordinário. E aí, qual foi o melhor dia da sua vida? Foi o dia que nasceu seu filho, sua filha? Foi quando você compreendeu pela primeira vez quem é Deus? Que dia foi esse? Mas hoje eu gostaria de sugerir uma alternativa diferente. O maior e melhor dia de sua vida é esse. Hoje. Esse exato momento. Para nós que estamos aqui na Nova Semente, hoje é o dia 24 de julho de 2021. Esse é o momento que temos. O maior, o mais extraordinário dia da sua vida é exatamente hoje. Não que esse será um dia melhor, um dia sem problemas, um dia sem dificuldades, um dia sem dúvidas, um dia repleto de alegria. Não, nada disso. Hoje é o maior dia da nossa vida por uma simples razão. Porque esse é o único dia, o único momento que eu e você temos. Pense comigo. Todos os dias que já se passaram não voltam mais. Muitas pessoas passam uma vida arrependidas aí pelas oportunidades perdidas, os erros cometidos no passado, vivem com remorso, porque estão presas no ontem, presas no passado. Já o futuro, totalmente desconhecido. A gente sequer sabe o que vai acontecer com a gente daqui a poucas horas. E de maneira semelhante, muitas pessoas vivem tão
tão preocupadas com os obstáculos, os desafios que ainda virão no futuro, que vivem com ansiedade, vivem ali presas pelo medo do amanhã. Por que eu estou mencionando isso para você hoje? É simples. Porque se você vive com o remorso do passado, ou preocupado com relação ao amanhã, você nunca saberá o que é alegria hoje. Hoje. Sabe aquele quadradinho no calendário que você tem na sua casa? Ou o dia que você vê, aqui, eu estou vendo bem no meu relógio, dia 24. Esse dia é um dom. É um presente de Deus para você, é um presente de Deus para mim. Eu queria que você parasse comigo um segundo para você pensar nisso. Aqui e agora, esse é o momento em que a dimensão humana em que estamos, ela é interceptada pela dimensão divina. E é por essa razão que nós encontramos ali no livro dos Salmos, de maneira direta a nós, de uma maneira tão especial, aquilo que o salmista aqui coloca para nós, sobre a maneira pela qual devemos encarar a nossa vida. Esse é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Se alegre com esse momento. O texto não está aqui dizendo assim, ó, ontem foi o dia que o Senhor fez, e fiquei feliz, só que já acabou. pena que já foi. Não. O texto também não está dizendo o seguinte, amanhã será o dia que o Senhor fará, ficarei alegre quando ele finalmente chegar. Não, nada disso. O texto diz, esse dia, hoje. Esse dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar, vamos festejar por causa dele. Eu lembro com carinho, com saudade, a alegria que meu filho, o Nico, ele tinha quando a gente tinha a oportunidade de nós dois ficarmos sozinhos em casa. Vez ou outra a Nereida saía com as meninas para ter um momento especial entre elas, um momento entre as mulheres, e ficava só eu e ele em casa. Ele gostava de assistir algum tipo de esporte, algum jogo na TV comigo, ou brincar, e ele dizia mais ou menos assim, pai, o que a gente vai fazer hoje, hein? Juntos. E quando eu lembro, queridos, desses momentos especiais, me dá muita saudade. Dá saudade porque a gente vê nossos filhos crescendo. E hoje eu vejo meu filho se preparando para começar a universidade. Mais um aninho. E ele começa essa nova etapa na sua vida. A vida passa e passa de maneira rápida. E muitos desses momentos a gente vê e se recorda e a gente sente falta deles. Quantas vezes eu, quem sabe hoje, penso que eu não aproveitei como eu deveria pela simples razão de estar ocupado, constantemente ocupado com tantas outras coisas. Eu não sei se provavelmente acontece o mesmo com você, com muitos de nós. A gente sempre correndo de um lado para o outro. Aquela necessidade de terminar aquele projeto que parece que não tem fim. Quantos de nós ali dirigindo, respondendo mensagens de texto, respondendo e-mails ao mesmo tempo. E por favor, não faça isso, não faça mais isso. Preocupado com o que pode acontecer ou não no futuro. Ou então a gente fica abatido por algo que aconteceu, que a gente não esperava. Infelizmente, nesses momentos, por sermos ali levados pela maré das circunstâncias da vida, geralmente nós não nos lembramos. Na verdade, a gente sequer percebe qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Entramos na rotina, dessa força que nos leva de um lado para o outro e nos esquecemos por que estamos aqui. E o pior é que quando sinceramente nós paramos para analisar, muito provavelmente nós vamos chegar à conclusão de que grande parte daquilo que impede que nós possamos viver em alegria é a preocupação que a gente tem com o nosso próprio eu. Nesse redemoinho que vira a nossa vida, que pode se tornar a nossa existência, nós deixamos de viver com alegria. No único momento que nós temos, agora. Infelizmente a gente para
e não consegue sequer reconhecer os presentes que diariamente nós recebemos do Criador, porque nós estamos constantemente olhando para nós mesmos. Por isso eu quero hoje dizer para você: não olhe sempre e apenas para você. Olhe para o momento. Olhe para a vida. Tem alegria. Esse é o dia. Mas por que devemos viver alegres? Hein? Porque esse é o plano de Deus para você e para mim, para a nossa vida. O fruto do Espírito, como nós temos estudado nessa série, começa com o amor. E é interessantíssimo que a próxima faceta é a alegria. Em seguida vem a alegria. A alegria que emana do nosso Criador. Mas a gente precisa ser sincero aqui, queridos. É sempre bem mais fácil nós estarmos alegres quando algo positivo, ou algo que a gente tanto sonhava acontece, não é mesmo? Naquele momento, quem sabe que o chefe se aproxima e diz pra gente: você foi promovido. Aquele momento que o namorado finalmente pergunta: você quer casar comigo? O professor afirma: você tirou a nota máxima. O sócio vibra ali: fechamos o contrato. O gerente confirma para você: o empréstimo foi aprovado. E o médico, ele comprova: o resultado veio negativo. Esses são momentos inesquecíveis, quando tudo parece que está do nosso lado. E aí nos sentimos alegres. Só que também, queridos, existem momentos em que as coisas não vão tão bem assim. Você sabe o que eu estou falando, não? Situações que aquilo que poderia ir mal, vai a pior. São esses os momentos que o nosso coração dói, com a amargura dos desejos que se vão, das promessas que não se cumprem, dos sonhos que não se concretizam. E aí vem a pergunta: onde é que a alegria se encaixa em situações assim? Será que a alegria é uma possibilidade real num mundo como o nosso? Será que essa é uma possibilidade real para você e para mim? E para começar, a gente precisa, queridos, compreender o que é alegria segundo a palavra de Deus. Porque assim como o amor, como já mencionei para vocês na última mensagem, a alegria, queridos, ela não pode estar centrada em nossas circunstâncias ou como nós nos sentimos. Alegria é algo muito mais profundo, é o que nós encontramos aqui. É algo mais completo, algo mais rico, mais acessível do que nós podemos imaginar. A alegria, segundo o plano de Deus para nós, é bem diferente daquilo que muitas vezes imaginamos ser alegria. Segundo a nossa concepção, a equação humana de alegria e de tristeza é mais ou menos assim. Só a gente tem momentos de felicidade e ali juntamente com satisfação pessoal, ficamos alegres, alegria. E a equação também vai da mesma forma do contrário. Momentos de adversidade, quando a gente está triste, desagradado com a situação, tristeza completa. Circunstâncias, nosso sentimento, o resultado. Circunstâncias más, eu estou feliz, estou alegre. Circunstâncias desfavoráveis, meu sentimento é ruim, tristeza. Só que para Deus, a alegria, queridos, tem uma conotação diferente. Vai muito mais além do que circunstâncias. E é por essa razão que nós encontramos ali no livro de Jó a seguinte afirmação: Ele encherá ainda a sua vida de risos e exclamações alegres. E eu quero, de maneira rápida, responder uma pergunta a você nesse momento. Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, o que é alegria? O que é alegria? Em primeiro lugar, a alegria, queridos, é um presente, um dom de Deus. No Antigo Testamento nós encontramos a seguinte declaração de um dos autores do livro dos Salmos: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. A criação de Deus é um dom
de suas mãos, um presente para cada um de nós. Deus nos criou para que vivêssemos em alegria. Mas será mesmo que Deus é um Deus de alegria? Eu queria que você imaginasse comigo por um momento como é que seriam as primeiras palavras da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1. Se Deus não fosse um Deus de alegria. Eu vou ler para você aqui na verdade, uma forma diferente de interpretar o começo da Bíblia. Se Deus não fosse um Deus de alegria. Ouça com atenção. No princípio, era 5:30 da manhã, e Deus teve que sair para o trabalho. Em seguida, ele preencheu uma requisição para separar a luz das trevas. Ele também considerou fazer as estrelas para embelezar a noite e planetas para encher o céu. Mas como ele estava meio cansado e tudo parecia que ia dar muito trabalho, Deus decidiu bater o cartão e ir para casa mais cedo. Mas antes, ele olhou para tudo que tinha feito e disse: tá mais ou menos, mas dá para o gasto. No segundo dia, Deus separou a água da terra seca. E ele fez com que toda a terra seca fosse plana, reta e funcional. Ele pensou até em criar as florestas, vales, montanhas, mas ele decidiu que todo o esforço não valeria a pena. No final do dia, ao estar indo para casa, Deus disse: tá mais ou menos, mas dá para o gasto. E mais para o final da semana, Deus criou uma pomba para voar nos céus, uma tilápia para nadar nas águas e um gato para pular na terra seca. Deus até pensou em fazer milhões de outras espécies, de todos os tamanhos, de todas as cores e formas. Mas ele não encontrou apoio dos animais já criados e decidiu parar por aí mesmo. E para piorar, agora Shane está muito seguro do que fazer com um gato. E no final do dia, ao estar indo para casa, Deus diz: tá mais ou menos, mas dá para o gasto. E ao final da semana, Deus estava extremamente cansado. Mesmo assim, ele criou o homem e, para complicar a vida dele, também uma mulher. E no final diz: tá mais ou menos, mas dá para o gasto. Total absurdo isso aqui. Naturalmente, a história do Gênesis está longe disso. No primeiro dia, Deus diz: haja luz, e houve luz. E o texto bíblico diz que Deus viu que a luz era boa. E assim foi por toda a semana. Cada momento que ele criava, nós lemos o texto e Deus viu que aquilo que ele havia criado era bom. No final da semana, ele criou o homem e a mulher, deu para eles um dia especial de descanso. E finalmente, Deus viu tudo que havia feito e ele disse que era muito bom. Alegria, queridos, é parte integrante de quem é Deus. Em verdade, nós podemos afirmar sem dúvida alguma que Deus é o ser mais alegre do universo. E como nós somos criados à imagem e semelhança dele, é o intento do Criador que nós, como suas criaturas, possamos espelhar a mesma alegria. Alegria essa que ele mesmo experimentou quando por esse mundo ele andou. Ouça só com atenção aquilo que o próprio Jesus afirmou: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria, disse Cristo, esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Por sinal, Jesus, ele demonstrou claramente a alegria através das suas palavras, através das suas atitudes, suas ações. O problema, na realidade, conosco, segundo Cristo, não é que estamos muito alegres, não estamos ainda conforme o plano que Deus tem para nós. O problema é que muitas vezes nós não estamos alegres o suficiente. Parece que a nossa alegria não está completa, falta algo. E para isso nós precisamos, queridos, compreender que além da alegria ser um dom de Deus, a alegria também é uma atitude na nossa mente. Essa é uma importante lição que nós temos que aprender, principalmente nós que somos casados. Queridos, não quer? Aquilo que a gente pensa, muitas vezes determina o que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos determina aquilo que nós sentimos. Em outras palavras,
Tudo isso indica a importância de uma atitude de alegria, para que nós possamos viver essa experiência. E na realidade, nós sempre erramos, e eu aqui me coloco em primeiro lugar, quando nós somos dirigidos pela crença que nós precisamos sentir antes de pensar, para só então agir de maneira correta ou de maneira diferente. Na realidade, a sequência é exatamente ao contrário. Nossos pensamentos vêm em primeiro lugar. Depois vêm nossas ações. E, finalmente, nossos sentimentos. E é por essa razão que a alegria é muito mais do que um simples sentimento. Porque ela demanda uma atitude, bem aqui, na nossa mente. Queria que você ouvisse com atenção a seguinte orientação e declaração de Deus que encontramos em sua palavra. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não há como você comandar um sentimento, mas você pode dirigir um pensamento e, consequentemente, uma ação. Tudo começa com a nossa atitude. Deus, portanto, Ele nos diz como nós devemos pensar, como nós devemos agir. E somente depois dos nossos sentimentos, eles vão seguir um caminho seguro. Ouça, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. O que encontramos na carta de Tiago. Vocês percebem? Quando nós somos guiados por uma atitude de alegria, nós temos ciência disso. Pois vocês sabem. Vocês sabem. Sabem de que mesmo em meio à tribulação, vocês sabem que mesmo em meio aos problemas, vocês podem ser mais do que vencedores ao final. O problema aqui é que muitas vezes na nossa mente, a gente permite que ela seja dirigida por falsas fontes de alegria. A gente permite que a nossa mente seja dirigida por falsas fontes de alegria. Na realidade, a gente vê de maneira concreta o cumprimento daquilo que o profeta Jeremias já havia predito. Em seu livro ele diz o seguinte: porque o meu povo fez duras maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Poços falsos, cisternas rotas. Nos últimos dias eu estava analisando, ao me preparar para essa mensagem, estudando o tremendo problema dos golpes que hoje são realizados, engano através da internet. É impressionante. Cada vez inventam uma maneira de enganar as pessoas de maneira mais profunda. O FBI, ele documentou um recorde de 3,5 bilhões de dólares de perdas devido a crimes na internet somente em 2019. Muitos imaginam ali que estão fazendo um grande negócio, né? Ou que estão recebendo um serviço que pagaram por ele, mas no final, triste decepção. 2 dias atrás, eu vi a seguinte notícia de uma modelo, a modelo Yasmin Brunet, é a nova vítima do golpe do delivery, que foi aplicado a consumidores por meio de aplicativo de entrega. Na última terça-feira, no dia 20, ela relatou nas suas redes sociais ter perdido R$ 7.900 ao ser enganada por um suposto entregador. Ali na compra, ela passou o cartão, a compra era de R$ 77,00 e o valor debitado R$ 7.900, 100 vezes mais. Uau! Queridos, tem de fato lá fora muitas cisternas rotas, poços falsos, principalmente na tentativa de trazer alegria a nós. Alguns exemplos dessas cisternas rotas de alegria: pessoas, amigos, lugares. Alguns pensam, quando eu for para aquele lugar, quando eu estiver naquele, vou ser alegre. Coisas, sonhamos tanto com algo, pensando que será a alegria plena da nossa vida,
mas com o passar do tempo aquele algo fica velho, já não funciona mais, perdemos a alegria, a paixão que tínhamos, porque queremos algo novo. Status, alguns acham que, quando eu tiver aquela posição, alguns, personalidade, queridos, cisternas rotas, poços falsos de alegria. No entanto, quando a gente entende que alegria é uma convicção na nossa mente, a gente chega à óbvia conclusão de que alegria é uma escolha. E eu repito, alegria é uma escolha. E isso mesmo. Assim como o amor, alegria é uma decisão. Na verdade, essa é a frase central da mensagem de hoje. Ouça com atenção. Alegria, querido amigo, querida amiga, é uma escolha e não apenas um sentimento. Em uma declaração memorável, o autor Tim Hensel ele afirma o seguinte: a dor é inevitável, mas a miséria é opcional. Não podemos evitar a dor, mas podemos evitar a alegria. E que triste é isso. Como? Como é que nós podemos evitar a alegria? Com uma atitude equivocada. Repito, alegria é uma escolha e não apenas um sentimento. E só recapitulando, alegria é um dom, um presente de Deus. Alegria é uma atitude na nossa mente, mas além disso, a alegria, queridos, também é uma condição do nosso coração. Em outras palavras, como uma planta, uma plantação precisa ali ser tratada com carinho, regada, com atenção, dedicação. A alegria cresce quando nós dedicamos tempo para plantar, para regar, cuidar e esperando ali com carinho, ansiosamente, a colheita. O que isso significa? Que a alegria ela pode ser cultivada no nosso coração. Por isso que a alegria faz parte do fruto do Espírito. Algo que plantamos e cultivamos e que vai nascer. A alegria é algo que nós podemos desenvolver dentro de nós. A alegria não é o resultado automático do momento ou das circunstâncias, não. É algo que nós podemos semear no nosso coração. O problema maior é que nós temos um inimigo que trabalha exatamente ao contrário. Você por acaso conhece ou se lembra da parábola do semeador contada por Jesus Cristo? Nessa parábola, um semeador saiu a semear a semente, que depois Cristo menciona que é a sua palavra, a palavra de Deus. A semente cai em 4 tipos de solos diferentes. Algumas caem ali ao lado do caminho, algumas sementes caem ali num terreno pedregoso, umas outras sementes caem entre os espinhos e finalmente uma parte delas cai no solo bom. E cada um desses solos tem um significado diferente. Mas eu gostaria que você ouvisse com atenção o significado da semente que cai entre os espinhos. Ouça só o que Jesus Cristo diz. A semente é a palavra de Deus. Ele diz isso no verso 11 do capítulo 8 de Lucas. E no verso 14 ele diz o seguinte: a semente a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Ai, ai, ai. Vocês percebem? A distração não permite que a semente se desenvolva como deveria. O que acontece então? O fruto nasce defeituoso. E o que fazer para reverter essa situação? Dentro da dimensão espiritual, nós temos que lutar pelo nosso coração. Felicidade não requer esforço da nossa parte, mas alegria é resultado direto das nossas escolhas em pensar de maneira diferente, em agir de maneira diferente e em sentir de maneira diferente. E é por essa razão que a felicidade vem e vai de maneira abrupta muitas vezes, como algo do momento. Que a felicidade se torna só o resultado ali das circunstâncias. Mas em contrapartida, a alegria, ela está disponível a qualquer momento, em qualquer lugar. Porque ela vem como um resultado da nossa decisão
em escolher viver assim. Portanto, uma condição do nosso coração é algo que nós precisamos, a alegria, de maneira intencional, desenvolver essa realidade dentro de nós. Mas afinal você pode estar pensando, né? O que eu preciso fazer? Como é que eu posso de fato viver esse tipo de alegria dentro de mim? Aproveitando os últimos minutos que temos juntos hoje, para concluir, eu gostaria de sugerir 4 passos para você sobre como viver em alegria. Como viver em alegria. Primeiro passo é viva através da graça de Deus. Viva através da graça de Deus. Coloca na sua mente, dentro de você, tudo aquilo que representa a decisão de Deus em amá-lo independentemente de quem você é, ou daquilo que você faz. Por sinal, queridos, Deus não nos dá aquilo que nós imaginamos merecer. Ao contrário, através da sua graça, Ele sempre nos concede aquilo que a gente de fato precisa. A Bíblia afirma que a natureza de Deus é abençoar pessoas que não merecem. E entre elas estão você e eu. Não merecemos, mas Deus, Ele toma a decisão de nos abençoar através de sua graça. Queria que você ouvisse com muita atenção aquilo que Davi afirma sobre a graça de Deus. Ele diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Essa, queridos, é uma das mais extraordinárias características de Deus. Dá para você e dá para mim aquilo que nós não merecemos, aquilo que a gente não merece. Porque, de fato, o que Ele quer nos dar é aquilo que mais precisamos. E muitas vezes, aquilo que mais precisamos não é nem aquilo que merecemos, nem aquilo que desejamos. E às vezes temos dificuldade com essa área, porque pensamos, não recebo o que eu quero, o que eu tanto sonho. Onde está Deus? Cadê a sua preocupação comigo? Será que Ele não está vendo? E nos esquecemos de que Deus está sempre disposto a nos dar aquilo que de fato precisamos. E além disso, a graça de Deus, segundo aquilo que nós encontramos aqui, em sua revelação por nós, sua palavra, a Bíblia. A graça de Deus, queridos, de uma maneira muito especial, ela é incondicional, ela é ilimitada, ela é eterna. E como é que essa graça de Deus é concedida a nós? Ouça com atenção. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ele nos deu em Cristo Jesus. Quando estamos aqui, diz Paulo, mortos em transgressões. Pela graça nós somos salvos. Mas você pode estar pensando, né? Mas o que isso, Kleber, tem a ver com alegria? O que tudo isso você está falando, essa graça de Deus tem a ver com o meu sentimento, com aquilo que eu tenho dentro de mim? O que isso tem a ver com alegria? Na verdade, se você para pensar, não é difícil de você entender o que eu estou querendo dizer. Ouça. Essa foi a sua vontade e satisfação, a fim de que louvássemos aquela sua generosidade gloriosa que nos foi concedida em seu amado. E eu queria que você prestasse atenção mais uma vez nesse texto. Eu vou ler mais uma vez. E preste atenção em algumas palavras que são cruciais aqui. Leia comigo. Essa foi sua vontade e satisfação, a fim de que louvássemos o quê? Aquela sua generosidade gloriosa que nos foi concedida em seu amado. Satisfação, generosidade gloriosa, concedida em seu amado.
Em outras palavras, queridos, é a alegria causada pela decisão de entregar, de dar Jesus Cristo à humanidade para nos dar uma nova esperança. É por isso que o mais conhecido texto da Bíblia diz: porque Deus amou a esse mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. E esse gesto, essa decisão, essa escolha de Deus trouxe alegria ao seu coração, porque através de Cristo hoje temos esperança. Queridos, ouçam com atenção. Agir em prol da salvação da raça humana trouxe satisfação, uma grande alegria para Deus. A decisão que Ele tomou de dar para você esperança, para mim, um caminho para que pudéssemos nos libertar desse mundo de pecado e tristeza, trouxe alegria a Deus. Em outras palavras, o coração de Deus bate de maneira mais acelerada quando Ele pensa em você. Quando Ele pensa em cada um de nós. E se isso traz alegria a Ele, essa compreensão da salvação deve trazer alegria a nós. Porque nós somos o alvo, o objetivo dessa graça incompreensível. Portanto, como viver em alegria? Viva através da graça de Deus. Mas isso não é tudo. Além disso, para viver alegre, ouçam com atenção, queridos, e esse que é um passo fundamental para viver alegre: viva um dia de cada vez. E essa é uma lição que nós precisamos não apenas ouvir, mas praticar na nossa vida. No primeiro livro do Novo Testamento nós encontramos a seguinte recomendação dada pelo próprio Jesus Cristo: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Em outras palavras, Deus está nos dizendo aqui basicamente o seguinte: não viva ansioso, não vive preocupado com o dia de amanhã. Eu vou cuidar disso para você. Cristo está dizendo aqui que você precisa se concentrar no hoje. Assim como mencionei no começo da mensagem, que o momento mais precioso que temos é esse, o hoje, porque é o único momento que nós temos. Quando nós temos a convicção de que Deus cuida de nós hoje, isso deve trazer alegria a nós. Por isso nós precisamos viver um dia de cada vez. Sabe por que muitas pessoas sofrem hoje? Pela ansiedade, pela preocupação constante com o que vem no futuro. E esquecem de viver esse momento. Um dia de cada vez. No Salmo 127, nós também encontramos, ouça com atenção: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Extraordinário esse texto. É inútil dormir ou levantar cedo e dormir tarde. Aqui, obviamente, de maneira alguma falando sobre que nós não precisamos agir. Não é isso que o texto diz, mas quando você toma a sua vida em suas mãos, você toma as rédeas da sua existência, você quer controlar todas as coisas, você corre o risco de viver completamente desconectado do Criador que tem um propósito para a tua existência. Diz que o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Nós podemos, queridos, viver confiando em Deus. Como? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E quando nós temos essa perspectiva, isso traz equilíbrio para nós. Porque demanda confiança. Obviamente, viver em confiança, em conexão com Deus, nos ajuda a poder separar a nossa vida em pequenos períodos de 24 horas. E isso vai trazer alegria para você. Queridos, ouçam com atenção o que eu vou dizer. A correria do dia a dia. A correria de viver num centro urbano.
a correria da realidade do século XXI. As coisas que muitas vezes foram aí desenvolvidas, a tecnologia que está aqui para nos ajudar, rouba de nós a alegria do nosso coração. Rouba de nós a alegria de viver de maneira plena a vida que o Criador espera de nós. Por isso, não se esqueça, se você deseja viver em alegria, viva através da graça de Deus, entenda o propósito que Ele tem para a sua vida. Viva um dia de cada vez. E um terceiro passo para desfrutar dessa alegria, é um passo fundamental e importantíssimo. Viva em obediência ao Criador. Em outras palavras, seja obediente àquilo que Ele nos orienta. Seja obediente àquilo que Ele apresenta a nós como o caminho que devemos trilhar. Infelizmente, hoje muitas pessoas não dão valor à orientação de Deus, ao propósito que Ele coloca na nossa existência através de sua carta de amor a nós, a Santa Bíblia. Ouça com atenção. Aquilo que é fundamental, a nossa decisão de assim viver, diz que a luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. O texto diz que a alegria nasce. A alegria, ela está presente, ela cresce sobre aqueles que vivem de acordo com o sonho de Deus para a sua vida. Queridos, viver como Deus acha ser melhor faz com que a alegria brote na nossa alma. E a decisão de viver de maneira contrária nos leva exatamente a não ter, de maneira extraordinária, esse presente, a alegria em nós. Muitos hoje querem simplesmente tomar suas vidas em suas próprias mãos, viver de acordo com a sua vontade, sem seguir a orientação de Deus. Obediência a Deus, não querem sequer ouvir. Ouça com atenção. Esse Deus, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ungindo-te com óleo de alegria. Fica imaginando que coisa extraordinária ser ungido com esse óleo, o óleo da alegria. Não sei quantos de vocês têm a dificuldade que eu tenho, e eu tenho uma certa alergia a pernilongo. Impressionante. Fica tranquilo, se um dia a gente for a qualquer lugar ao ar livre, você não precisa nem colocar repelente, porque todos vêm em mim, você vai estar protegido. Mas aqui diz o texto que esse óleo da alegria, imagine a gente ser protegido com esse óleo da alegria de Deus sobre nós, repletos dessa alegria. Deus sempre sabe o que é melhor para a nossa vida. Portanto, queridos, se vocês desejam viver a experiência de alegria, seja obediente aos ensinamentos do Criador. Obedeça à sua orientação. E, finalmente, o último passo para aqueles que buscam a experiência plena de alegria é viva em alegria mesmo diante da dor. Existem conselhos difíceis de serem vividos na orientação de Deus. Há conselhos aqui que quando a gente lê, a gente fala, uau, como é que eu posso viver isso? Por exemplo, aqui a gente encontra a orientação de Deus para nós dizendo que nós devemos amar nossos inimigos. Aqui a gente encontra que nós não devemos se preocupar com coisa alguma. Mas um conselho que a gente encontra aqui, que a gente quando olha pensa que é impossível de ser aplicado, é o seguinte conselho: sintam-se alegres quando passarem por todo tipo de aflição. Eu sei que você está pensando o quê? É isso mesmo. Aqui diz que viva com alegria, mesmo quando os problemas aparecerem. Isso aqui não significa que você sorri ou você finge estar feliz quando uma tragédia acontece. Isso significa que a sua esperança ela é inabalável, mesmo quando tudo parece que se foi. Ou quando tudo parece estar perdido. Mas como é que isso é possível? O nível, queridos, de alegria que você vive na sua vida, como eu já mencionei antes, depende da sua atitude. Não depende daquilo que outras pessoas ou as circunstâncias fazem a você. Depende de como você reage àquilo que acontece em sua vida. A gente vive em um mundo injusto. Nós somos cercados de situações adversas, de situações tristes.
Mas nós não podemos permitir que circunstâncias nos afastem da possibilidade de viver com alegria em nós, mesmo em meio à dor e sofrimento. Adversidades, elas existem, mas elas são passageiras. Ouça com atenção. Pois a tua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Aleluia, que extraordinário texto é esse. Paulo, ele entendeu de maneira prática o que isso significa. E ele próprio afirmou: Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual o segredo? Todos os passos anteriores. Viva através da graça de Deus. Entenda a graça de Deus para você. Leve um dia de cada vez. Levando um dia de cada vez. Como? Em obediência. Em obediência à vontade de Deus. E permita que a alegria dirija a sua vida, mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à tribulação. Hoje, aqui, agora. Esse, meu querido amigo, querida amiga, esse é o momento mais precioso que você tem na sua vida. Pela simples razão de que esse é o único momento que você tem. Nosso problema é que raramente a gente está feliz com o agora. A gente gasta muito tempo aí arrependido. Quem sabe das oportunidades que nós perdemos, oportunidades mal utilizadas no passado. E a gente fica sonhando com uma nova oportunidade. Já no outro lado do pêndulo, a gente perde o nosso tempo. A gente perde a nossa energia com preocupações, com as ansiedades sobre o futuro que é desconhecido para nós. E não importando que caminho é tomado, muitas vezes a importância do hoje ela é ignorada, minimizada. Por acaso você se lembra dos primeiros textos bíblicos que nós estudamos hoje? Esse é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Como é que nós podemos viver em alegria? Você e eu podemos experimentar alegria a cada dia, diariamente, aprendendo a viver neste momento. E perceba que eu não disse nesse momento. Na verdade eu disse esse momento e não para esse momento. Porque viver para esse momento é viver de maneira irresponsável. E vai acarretar de uma forma ou outra consequência para a sua vida. Por outro lado, viver nesse momento nos ajuda a reconhecer que Deus pode ser encontrado hoje, aqui e agora, nesse momento. Seja ele momento de felicidade ou de tristeza. A alegria é uma das facetas do fruto do Espírito. E se você busca um futuro de acordo com o plano de Deus para a sua vida, plante e cultive essa semente. Porque dessa forma, o fruto da alegria plena certamente será uma realidade na sua vida. Mas viver com alegria também é uma escolha, uma decisão. Uma escolha e uma decisão que eu não posso fazer por você. E então, qual é a sua decisão hoje? Bom Deus,
Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concedeu de nesses poucos minutos. Uma vez mais, recapitular aqui em Tua Palavra o que de fato é a alegria e também como viver em alegria. Bom Deus, muitas vezes estamos tão distraídos com esse mundo e não conseguimos de fato focar nossa atenção naquilo que de fato traz alegria plena que somente vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que a alegria é um presente que o Senhor nos concede, um dom que vem de Ti. Ajuda-nos a entender, Senhor, que é uma atitude que nós precisamos desenvolver. Algo que podemos plantar, cultivar na nossa vida. Uma atitude que precisamos em nossa mente, para que dessa forma ela se torne uma condição de nosso coração. Para que possamos viver constantemente, não através de um sentimento, mas de um estado. Viver alegres. Viver de acordo com a Tua vontade e a nossa vida. E ajuda-nos, Senhor, que possamos viver essa experiência através desses passos que hoje estudamos. Ajuda-nos, Pai, a entender que nós podemos viver dessa forma quando nós compreendemos a Tua graça. Quando nós entendemos a importância daquilo que Tu fizeste a nós, ao enviar Jesus Cristo, a que pudéssemos ter esperança. E que isso possa, Senhor, constantemente trazer alegria ao nosso coração, assim como trouxe a Ti. Ó Deus, ajuda-nos também a entender a importância de dividir a nossa vida em pequenas porções de 24 horas. Viver, Senhor, um dia de cada vez, mas cada dia com Teu Filho amado Jesus Cristo. Ajuda-nos também, Senhor, que possamos aprender a viver em obediência, para viver a alegria do Teu propósito, do Teu plano na nossa vida. E finalmente, Senhor, dá-nos o poder que vem dos altos, para que a alegria seja uma realidade em nossa vida, mesmo quando passamos por tribulações, por provações, por crises em nossa vida. Pai eterno, obrigado por hoje. Obrigado por este momento. O mais extraordinário momento que cada um de nós tem. O único momento que temos, que é este agora. E suplico de uma maneira especial que Tu possas abençoar a cada uma das pessoas que nesse momento assistem, ouvem essa mensagem. A que tomem a decisão, Senhor, de viver a alegria que faz parte de Teu propósito a nós como seres humanos. Por isso, Senhor, dirija-nos. Ajuda-nos a que possamos decidir, escolher, viver alegria, plantando, semeando essa semente em nós. E que esse fruto do Espírito, seja uma realidade na nossa existência. E, meu Deus, tudo isso a Ti lhe suplicamos, não que haja em nós qualquer merecimento, mas suplicamos a Ti em nome daquele que é a razão da nossa vida e aquele a quem tanto amamos, Teu Filho amado Jesus. No nome dEle lhe suplicamos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai.